Eu sou o Daniel Banin e esse é o podcast Cabeça de Empresário. Seja muito bem-vinda, empresária, seja muito bem-vindo, empresário, curiosos e apaixonados pelo tema empreendedorismo. Eu sou Daniel Banin e esse é mais um episódio do podcast Cabeça de Empresário, um projeto que visa ouvir cabeças brilhantes para nos ajudar com dicas, inspirações e também com as suas batidas de cabeça. Portanto, se você quer empreender ou já empreende, esse canal é perfeito para você já se inscrever, tocar a sineta das notificações, comentar e compartilhar também esse conteúdo com quem você acha que também vai gostar do tema, tá ok? Porque nesse canal a gente vai produzir conteúdos incríveis para você potencializar não só o seu negócio, mas também essa sua cabeça de empresário, tá ok? E hoje, quem fará a nossa cabeça é o casal César e Thalita Guimarães. O César é CEO e a Thalita é presidente do conselho da MMP, a maior empresa especializada em jogos e brinquedos pedagógicos para ensino de matemática do Brasil. Como eu já disse, a Thalita é presidente, mas também é mentora de empresários e há 10 anos fez a marca crescer 60 vezes. Atualmente, a MMP é referência no mercado de materiais pedagógicos e com a gestão da empreendedora, a Thalita, a empresa vende mais de 100 mil produtos por ano no Brasil. Pessoal, então quer dizer que 1 mais 1 é igual a sucesso? É isso? Sejam muito bem-vindos aí para o Cabeça de Empresário. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui, é uma alegria. É muito bom poder conversar, né, com um público de pessoas que também querem crescer, que também querem empreender. E para mim é algo que me move, poder falar um pouco sobre esse tema. Bacana. É muito legal a gente estar nesse podcast Cabeça de Empresário, porque é realmente isso que faz com que a gente mova, isso que a gente queira fazer diferente. Porque muitas vezes a gente também é um pouco de guru, né? A gente tem que ajudar um pouco as pessoas nisso. Mas o quanto que a gente consegue fazer e sair dessas técnicas guruzentas, né? Dessa guruzada que faz, e fazer coisas diferentes. Mostrar que dá para crescer muito e dá para fazer coisas diferentes e dá para você olhar para o mundo de uma forma mais legal. Você falou aí, ela cresceu 60 vezes a marca, né? 60 vezes, 60 cara? vezes. Como que faz? Vocês estão quanto tempo no ar, assim? No ar, Com a 27 MMP? anos. Começou com a minha mãe. E é engraçado porque, olha só, é muito interessante quando você vê que não adianta você ter a mesma cabeça. E eu acho que é muito legal. Para momentos diferentes, você vai ter que ter cabeças diferentes e forma diferente de agir. Para se manter vivo, você diz. Para se manter vivo no mercado. mercado. E para você ir na direção certa. A empresa começou com a minha mãe. A minha mãe era professora de matemática, uma apaixonada pelo que fazia, porque ela é professora por chamado, sabe? Uhum. Começou a fazer a empresa, cresceu a empresa, né? E chegou um momento que não tinha ninguém melhor do que ela para poder fazer o trabalho que ela fez. Porque ela começar a desenvolver os materiais, etc. Apaixonada pela matemática e tudo mais. Só que ela era uma ótima empreendedora, mas uma péssima empresária. No sentido de ela não queria estar lá. Entendi. Não era paixão por ela uma empresa crescer daquele jeito. Ela queria levar o material, mas não queria crescer. Então ela passou a gestão para a Thalita, que pegou a empresa que estava, nesse ponto de vista de administração, não estava nada organizado, né? Então, na hora que ela chegou, ela perguntou, Marli, a empresa dá lucro ou prejuízo? Ela falou, não sei. Nunca parei para ver isso. Deve dar lucro, porque ao longo do tempo eu consegui algumas coisas. Tô vivendo, né? Tô bem de vida, então deve dar lucro. E aí sim que a gente foi analisar, e pela primeira vez que teve um balanço, que teve um controle e tudo mais. E ninguém melhor do que ela para fazer crescer essas 60 vezes e chegar lá onde chegou. E você sempre gostou, Thalita, desse ramo, assim, de tocar um negócio? Sempre teve na tua alma, vamos dizer assim? Não. Não? Isso é algo que é muito legal compartilhar, porque a gente coloca muito glamour no empreendedorismo. E a vida real, ela não é muito assim. Eu posso dizer que, no meu caso, na minha história, eu caí no mundo do empreendedorismo de paraquedas. A minha família, ela vem de empreendedores. Eu sempre vi minha mãe, meu pai, meus tios que tinham empresa trabalhando muito.
Muito dia, não tinha noite, não tinha final de semana. E dentro de mim eu falava, Deus me livre, essa vida de empreendedor, né, de estar o tempo todo atrás, de correndo. E o meu sonho era ser uma executiva. Aquelas executivas de terninho, daquele prédio espelhado. E aí eu fui para faculdade pública, fiz estatística. Eu vim de uma família pobre, fui a primeira da minha família a fazer faculdade. Então eu achava que a forma de eu crescer na vida era conseguir um bom estudo, passando numa boa faculdade, então me esforcei muito para isso e eu segui a carreira de bancária. Né, estava trabalhando com risco, com fraude. E foi quando eu engravidei da minha primeira filha. E eu não estava vendo essa questão da qualidade de vida, porque eu trabalhava em São Paulo, morava no ABC, era muito tempo de transporte. E foi quando a minha sogra. Hoje a gente entende que acho que foi um burnout, né, que ela teve. E ela falou: olha, eu não aguento mais, ou vou fechar as portas, ou eu vou vender essa empresa, porque eu já tenho uma idade, eu sou aposentada e não faz mais sentido eu continuar. Só que a empresa, até então, ela tinha 2 funcionários, que era a irmã dela e mais um. Era numa casa, o catálogo era uma folha de sulfite, eles atendiam o telefone falando alô. Então, realmente era uma coisinha assim, bem caseira. Era uma Amadorismo. Não era casa. empresária. Ela é ótima empreendedora, porque ela fazia um negócio incrível. Empreendedora, é. Mas empresária não gostava, ela não queria ser empresária. Ela criava muitos produtos. Então, quando ela falou dessa possibilidade da empresa, o que eu vi? Falei, poxa, aqui tem uma mina de ouro, porque tem materiais exclusivos, algo que ela criou na sala de aula, vendo uma dor real. Não é simplesmente pelo business para você vender. Ela entendeu a dor do cliente. Então, isso é algo que eu vi que fazia muito sentido. E ela Então, viveu aquilo. Só parando aí. Eu adoro quando fala isso, entendeu a dor. Porque a pessoa precisa ter essa percepção ou ela é meio nata, assim, quando você está fazendo um projeto? O empreendedorismo, o que eu entendo, quando você chega e fala vai empreender, muitos chegam por ter uma visão errada do empreendedorismo, falar assim, o que eu vou fazer que dá mais dinheiro? Desculpa. Essa é a A forma do fracasso. chance, Essa é a forma do fracasso. Essa é o a chance de 1 mais 2, você 4, né? de você parar no meio do caminho é muito grande. Por quê? Quando você entende a dor do cliente, é porque de alguma forma você vivenciou aquilo. Quando você consegue ter essa percepção, você começa a se apaixonar até por esse projeto e você começa a ter uma visão. Então, o que eu entendo hoje sobre empreendedorismo? O empreendedorismo ele está muito relacionado a você ter uma visão, a você ter uma visão de futuro, a você saber onde algo vai chegar que faça sentido. E que não seja só pelo dinheiro, que aquilo que você oferece, se é produto, se é serviços, enfim, vai resolver um problema de alguém de uma forma eficaz. E Né? se a pessoa tem, assim, o desejo pelo simples fato de empreender, de ser um empreendedor, e ela, de repente, fala, eu quero ter um negócio, ela vai vasculhar, ou seja, ela começa do lado que ela quer empreender, e não de identificar uma dor e ver uma oportunidade, sabe o que eu quero dizer? Então, eu entendo que isso aí, eu vou dar uma resposta diferente do que a guruzada fala, tá? Tá. Eu entendo que esse é o caminho errado. Esse cara que quer empreender para poder ganhar dinheiro, se ele tá indo atrás do dinheiro, ele tá correndo atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr dele, tá? Talvez ele não sempre só vai... do dinheiro, César, mas talvez de se libertar de ser funcionário, não sei. Tem outros fatores envolvidos também, além da grana. Falar, eu não quero... O que eu gosto de falar é o seguinte, o empresário, uma empresa de sucesso, um produto de sucesso, algo que você vai entregar, vai resolver o problema de alguém. Veja, olha só, todo mundo foge de problema. E o empresário, ele tem que amar o problema. Tudo bem? Que ele quer resolver. Que ele quer resolver pro outro, porque ele tem que resolver alguma coisa, pro outro poder fugir. Sim. Então vamos supor, eu tenho uma televisão aqui, certo? Eu não quero saber como é que a televisão funciona, eu quero só ligar a televisão, passar o vídeo e tá ótimo. E isso é problema para mim. É o que eu sempre falo. Ninguém quer comprar a furadeira. As pessoas querem um furo na parede. Exatamente. E hoje em dia elas querem o quadro instalado e não só o furo na parede. Perfeito. Matou. E Complementou. pegando só esse gancho, César, do que você está falando, Que eu não terminei, mas trazendo- pode seguir sem problema. mas para trazer a história que eu estava falando do começo do MMP, só para vocês entenderem a linha de raciocínio é a seguinte: eu entendi que a empresa tinha uma visão e que ela resolvia um problema genuíno. Só que eu não era uma apaixonada por matemática.
Eu não Mesmo tendo amava. feito estatística que tá Não, no ramo, não. assim, meio Eu, que... eu não amava. Por isso que eu falo que glamorizam o empreendedorismo. Então, o que eu entendi? É importante você ter uma visão, é importante você ter algo que resolva um problema genuíno, mas não é no primeiro dia que você vai se apaixonar por aquilo. Depois, com os anos, eu aprendi que é importante a gente se apaixonar pelo problema e não necessariamente pelo produto. Porque se você se apaixona pelo produto, você fica cego para muitos dos defeitos dele, para você crescer, expandir, para abrir, às vezes, a linha, abrir outras coisas. Quando você começa a focar no problema, você se abre para N tipo de soluções. E foi aí que eu entendi que a empresa valeria a pena eu me permitir apaixonar por ela, né? E é uma construção, igual respondendo aquela pergunta que você falou, mas Thalita, chega alguém que quer se libertar da CLT e ela não vai estar amando, apaixonada por algo, ela quer uma oportunidade. A questão é, identifique algo que realmente faça sentido, né, que com algum valor seu que vai casar, que você veja que faça sentido e que resolva um problema, que algo que vai te motivar a querer ser melhor e a de fato trabalhar e pensar para resolver de uma forma cada vez mais eficaz aquilo, não simplesmente pelo retorno do investimento que aquilo vai te dar. E na Se é época, que vai dar, né? se é que vai dar. Na época a gente não tinha essa informação. Se dava lucro, se dava prejuízo, quanto faturava, quanto não Não tinha faturava. nada. Eu só quis, achava que eu indo para o ABC, eu teria mais qualidade de vida com a minha filha. E eu assumi a empresa no dia que ela fez 4 meses de vida. Então, eu estava num Daniel, trauma ela foi materno. enganada. Ela falou assim: já sei o que eu vou fazer, vou ser empresária para trabalhar menos e ter mais tempo de vida com a minha filha. Ela foi enganada. Ninguém falou para ela que. Ah, mas então você caiu na mesma arapuca que caem hoje, né? Olha só. Exato. Ah, tá Mas você tranquilo saiu ser do empresário. banco, nessa época você pediu as contas, não sei se... Foi algo muito legal que aconteceu. Eu vejo a mão de Deus nisso. Já estava decidida a aceitar a proposta e a ir. Tanto que com 4 meses eu assumi a empresa. Só que quando é banco, a licença maternidade vai até o 6º mês. Nesse meio tempo da minha licença maternidade, eu trabalhava num banco e esse banco foi comprado por um outro banco. Trabalhava na área de risco e fraude e todo o meu setor foi migrado para Minas Gerais. Você trabalhou no Unibanco? Eu trabalhei no BMG, no Banco GE, que virou BMG. Sim. E aí, quando eu voltei da licença maternidade para pedir as minhas contas, como o meu setor todinho já tinha migrado para lá, eles me mandaram embora com todos os direitos, com estabilidade, com tudo. Porque já não existia mais o setor. As linhas tortas de Deus. É isso aí. E eu Isso vi, aí. assim, muito a mão de Deus escrevendo a nossa história ali, aquele início. E aí o que aconteceu? Só para eu trazer esse começo, e o César vai contar um pouco desse momento, como que tá agora, que tem sido muito desafiador e incrível. Nesse começo, eu cheguei, era CLT, então eu tinha uma cabeça de funcionário, por mais que eu era muito líder, eu sempre trabalhei com pessoas, equipes e tal, eu não era empreendedora. É muito diferente você ser líder de um setor para você ser empresário. Porque tem N coisas que você precisa ver. E aí eu cheguei lá, eu era mais nova em idade, eu tinha 20 e poucos anos na época, 20, 28, 27. E tinha 2 funcionários com muito mais idade do que eu e muito mais tempo de casa do que eu. Então eles não me respeitavam. Eu era uma moleca que não sabia o que estava fazendo, né? Uma menininha. E eles faziam e acontecia, porque eu não sabia nada da empresa, não tinha nenhuma informação, eu tinha que aprender. Então, tudo que eles me falaram, eu ficava refém dos funcionários. Então, prazo de entrega, tinha coisas que eu achava que era absurdo, muito demorado, mas eles falaram que era normal, que isso era ok. E aí foi onde eu fiquei inconformada com essas questões. Falei, bom, eu não Nessa posso época, ser mais refém. quase todos os dias ela dormia às 3 da manhã, que eu acompanhava com criança pequena, tá? Criança de 4, 5 meses nessa época. Ia dormir às 3 da manhã para acordar às 7, correr pro trabalho e ir embora. E Mas seguir a tava vida, na tá? pegada, então. Tava correndo que nem louca, trabalhando que nem louca, mas ainda assim tava refém dos funcionários e ainda assim tava numa situação. Mas nessa época, César, você tava em que momento, assim? Você tava também na empresa? Não Nessa época eu não estava? estava na empresa, Não tava. eu trabalhava, inclusive eu trabalhava aqui a uns 50 metros daqui do podcast. Eu conheço a Sério? região aqui. Então é. você veio venda nos olhos pra cá. E aí eu tinha um salário bom, eu era programador na época, tá? Eu tinha um salário bom, dava uma segurança para ela. Por quê? Se tivesse alguma dificuldade no mês, É uma boa mesmo. aí ela
sabia que não ia, a nossa filha, que tinha acabado de nascer, não ia ter problema, não ia passar fome, né? Então, eu dava uma segurança para ela. Mas o esforço que ela teve nessa época, né? A gente sempre fala assim, empreendedorismo é lindo, é maravilhoso, mas tem lá os seus... não é um conto de fadas, né? Lógico. O percalço, ele tá ali, né? A minha primeira ideia foi mudar a identidade visual, a marca e trazer o profissionalismo ali para aquilo. Então, fui atrás de site, fui atrás de catálogo impresso que não existia, e eu fui atrás do Sebrae. E aí eu virei a rata do Sebrae, fiz todos os cursos que tinham, pagos e gratuitos, para realmente eu vivenciar e eu aprender. Por isso que eu falo que o empreendedorismo e o sucesso você aprende. Tudo é treinável. O caráter, não. O caráter é algo que você gera, né? Eu creio que só Deus para transformar. Mas habilidades é totalmente treinável. Então, eu me coloquei nessa jornada de treinamento. E fui para o Sebrae e fiz uma série de cursos ali. E aí, onde eu comecei a colocar processo, colocar gestão, controles, ferramentas. E aí, eu fiz um curso, uma vez no Sebrae, que mudou minha vida. Foi uma virada de chave, chamado Empretec. Por quê? O que acontecia? Como eu já disse que eu era, né, refém dos funcionários, eu achava que qualquer coisa de bom que acontecesse era mérito de tudo aquilo que a minha sogra havia feito, que eu ali não era nada, ninguém, que eu não poderia realmente fazer a empresa crescer. E eu acabei criando isso comigo pelo ambiente ali. E aí eu fiz esse curso Tudo do de bom era mérito dela. Tudo de ruim era culpa dela, porque onde é que você viu? Eu tava tão bem até agora, então... Aquele sentimento de culpa, né? Você não tem nenhum benefício, só tem problema. É porque aí não houve uma passada de bastão, ela realmente estava exausta. Eu cheguei num dia, ela saiu no outro E se vira aí. e nunca mais apareceu. Realmente ela estava exausta. E aí eu sei que eu fiz esse curso e era um curso para trabalhar o comportamento do empreendedor, chama Empretec, e não necessariamente técnicas de gestão. E ali você simula uma empresa nessa uma semana, você cria essa empresa e você tem que aplicar esses comportamentos de empresários de sucesso durante essa uma semana. Eu sei que nesse curso eu me surpreendi ali, eu ganhei a maioria dos prêmios nesse curso, fui a melhor empresa, fiz um monte de coisa e eu entendi que eu poderia ter sucesso vendendo bala ou vendendo qualquer coisa que fosse. E que era algo que estava sobre mim. Porque Deus, ele não unge métodos, ele unge pessoas. E eu entendi que eu poderia, através daquilo que eu carregava, através da minha garra, ter sucesso em tudo. E aí eu saí dali decidida a não ser mais refém de funcionário. Você, então, teve a certeza, nesse momento, que você estava sendo manipulada pelos funcionários? Você já tinha esse sentimento? Sim, eu tinha esse sentimento, mas eu não sabia como sair dessa situação. E eu não tinha coragem. Eu achava que se eu tomasse uma posição mais firme, eu perderia eles e eu perderia a empresa, que a empresa estava ali sobre eles. Eu não tinha entendido o poder que estava também sobre mim, sobre uma forma diferente de gestão, sobre controle, sobre, de fato, fazer acontecer com estratégias. E que se eu perdesse alguém, mesmo que fosse dolorido, eu traria essa autorresponsabilidade e começaria de uma forma que tivesse mais o que? O meu DNA, a minha cara. O que eu tinha receio antes, medo. Porque a gente às vezes tem muito medo nessa questão de contratar, demitir, leva para o pessoal. Então foi um processo de amadurecimento. Até porque eu não era empreendedora, eu caí no universo empresarial ali e fui me tornando essa pessoa. Então, fiz muita amizade com empresários ali no Sebrae. E aí começou o meu ciclo de amizade, ter outros empresários, entender a dor deles, me relacionar, descobrir novos fornecedores que estavam ali. E aí foi onde eu comecei a mudar o quê? A minha mentalidade. E mudando a minha mentalidade, mudando a minha cabeça, né? Como o nome do podcast aqui, cabeça de empresário, eu fui entendendo que eu poderia assim expandir. E aí, a partir daí, comecei a pegar mais firme, um funcionário saiu. E aí entrou um pedido grande e a gente se superou. E quando eu comecei a implementar processos, chegou num ponto que o que demorava 5 dias para sair, no mesmo dia saía. E aí a gente não tinha estoque de praticamente nada, eram as peças, era tudo muito bagunçado. E com 1 ano e meio ali na casinha, de onde começou a empresa, nós fomos para um galpão de 600 metros quadrados. Na época era 200 metros a casa e a gente foi para um galpão de 600. E na época, quando nós fomos para esse galpão industrial, que aí sim eu poderia desenhar mais uma cara de fábrica mesmo,
as pessoas falavam que eu era louca, que eu ia quebrar, que a empresa não tinha estrutura para já ir para esse tamanho, enfim. E foram muitas críticas. E eu queria trazer aqui uma outra, né, um outro pensamento, antes de passar aqui a palavra para o César, sobre essa questão. Sempre vai ter pessoas na nossa caminhada do empreendedorismo, quando você tem um sonho, quando você tem uma visão, que elas não vão estar na mesma página que você. E elas tendem a minar esse sonho. Às vezes são pessoas até que te amam. Às vezes um parente ou até o próprio cônjuge, não foi o caso. O César sempre foi um extremo incentivador e A gente sempre foi apoiador. louco junto, tá? É. Vamos ser louco? Vamos, então vamos embora. Sim, mas isso é muito normal e isso paralisa, né? E as pessoas acabam se paralisando nos sonhos por aquilo que escutam, pelo que as pessoas vão falar e não dá o próximo passo. E aí eu entendi nesse momento, né? Eu acredito muito, independente de religião, eu acredito que não tem como você empreender sem ter fé. Porque o empreendedor, ele tem que acreditar em algo. Ele precisa acreditar no futuro, ele precisa acreditar no projeto dele, ele precisa ter uma visão. Então, você tem que ter fé em alguma coisa. E o empreendedorismo é muito isso, é você acreditar, é você trabalhar com fé. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que você não vê. E empreendedorismo é isso. É você ter certeza de algo que você não vê. É você ter a visão e é você buscar aquele resultado. É a sua mente chegar primeiro e o seu corpo e os resultados chegarem depois. E isso é fé. Então, a fé, né, trazendo nesse sentido da fé e o empreendedorismo, eles se unem. Então, eu tinha uma visão, eu tinha essa fé, essa conexão, eu entendia que, né, que Deus estava nos levando ali para aquele novo momento, para aquela visão que eu tinha da empresa ser a maior do Brasil. E eu creio que vai ser uma das maiores do mundo agora, nesse novo nível. E nesse novo momento, ouvi as críticas, passei por louca. Houve uma certa crise de identidade, porque não é fácil quando você tá ali no meio do fogo cruzado. Mas eu entendi aqui. O que as pessoas geralmente fazem, Daniel? Primeiro, as pessoas esperam estar no limite ali do crescimento para se mover. E quando você tem fé, essa fé que eu quis dizer da visão, primeiro você dá o passo e depois, de fato, Deus coloca o chão. Porque ele não quer fazer algo para que a gente passe vergonha e não esteja preparado para isso. Só que para isso exige fé. Então foi o que a gente fez, Isso né? é uma coisa que a maioria dos gurus, a maioria das pessoas ensinam o contrário. Fala assim, você só vai crescer, você contrata só mais uma pessoa, quando todo o trabalho que você está fazendo não vai dar conta. E eu tenho inúmeros casos desses que a gente primeiro cresceu e depois que as coisas aconteceram. E vários casos desses. A gente saiu de 200 para 600 metros, que era uma casa toda recortada, era um sobrado adaptado, né? Nosso primeiro momento fundo de quintal, né? Que sabe aquelas fotos que a gente vê do Google, da Amazon, as primeiras? Então, a gente estava nesse momento da empresa. Sim. Quando a gente sai para um galpão, que era muito maior, todo mundo falou assim, uau. Só que em pouco tempo, acho que uns 4 anos mais ou menos, 4, 5 anos, aquele galpão ficou pequeno, não cabia mais. E aí a gente foi para 2.200 metros. Quando a gente foi de 600 para 2.200, o pessoal fala assim, você é louco? Como? Não, mas aí já estavam acreditando em vocês, não é possível. Porque eles já viram o primeiro passo. Acreditavam, já viam o resultado, mas sempre acharam que a gente era muito ousado, que tá bom assim. Vai tá crescer bom mais. Assim, ai, pra quê? E olha, Daniel, eu tenho vários exemplos de quanto que a fé foi importante pra gente. Eu vou dar uma das que foi bem marcante mesmo, eu gosto desse exemplo, que um cliente em janeiro falou que ia fazer um pedido, né, no final do ano. E a gente, como era um pedido muito grande, para nossa época era um dos maiores pedidos, né? A gente começou a fazer, ir lá e comprar material, e produzir e tudo mais. Lá para julho, o cliente falou assim, olha, mudou aqui o nosso tesoureiro, nós não vamos mais comprar. Todo mundo fez a mesma situação. Já estava em produção. Já estava em produção na metade feito. E era uma grana preta. A gente não tinha nem espaço, Daniel, a gente não tinha espaço para guardar isso. Meu Deus. Sabe o que a gente fez? Eu ia parar, tudo natural, né? Deus falou assim, não para, continua. Eu falei, Deus, peraí, você não foi copiado no e-mail. Deixa eu te mandar aqui uma cópia que você não tá sabendo o que tá acontecendo. Ele falou assim, eu não mandei parar, continua fazendo. Como o nosso material não é perecível, eu falei, tá bom, então eu vou fazer. Chamei minha equipe. Já comprei a matéria-prima. Chamei minha equipe, na época eu devia ter umas 10 pessoas. Falei assim, olha gente,
A gente vai continuar, não vai ter esse pedido mais, tá? A gente vai produzir, mas a gente vai continuar fazendo até o final do ano. E aí todo mundo olhou pra mim com a mesma cara, que você é louco, cara, que você tem na cabeça de fazer isso. Bom, só que a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar e tem que ter um ponto. E a fé não é só racional, tá bom? Porque a fé é a prova das coisas que você não vê. E eu não via pra onde esse material ia. Não tinha esse cliente, Mas mas... você falou, vou dar um jeito, vou vender, vou me desdobrar, vou fazer algo a mais para sair daqui. E eu entendi que o passo que a gente tinha que dar era um passo de preparação. Chegou no final do ano, o cliente não comprou. Não comprou mesmo. Outro cliente foi e comprou tudo aquilo e um pouco mais. Tudo. Tudo aquilo e um pouco mais. Eu tive que produzir, só que eu entreguei um pedido enorme em 15 dias. E nós ganhamos esse cliente. Olha só. Então, esse passo de fé que a gente tem que ter, essa movimentação, é exatamente isso. Porque não é nada que um guru às vezes vai falar. Porque, olha só, a gente sempre começa com, eu tenho que ter propósito. Aí a pessoa não sabe o que é propósito. Ela não sabe quais são os frutos, ela não sabe quem ela é, na verdade. Então, é um nível abaixo. Aí eu tenho que ter metas. Veja, se você sabe bem o seu propósito, as metas acabam não sendo tão importantes. Aí a guruzada vai querer jogar um ovo em mim. Tudo bem? Guruzada pega no pé dele, hein? É isso aí, É. tá? Por quê? Veja, as metas são muito importantes até um certo nível. Porque quando você tem a ideia de propósito e de direção que você está indo, as metas acabam sendo menos relevantes. Sim. Por exemplo... Elas ficam ultrapassadas, né? É isso, né? Exato. Mas eu tô indo na Tá direção... voando mais que elas. Para tudo há um momento. Há Sim. momentos que a meta é essencial para você sair daquele nível de sobrevivência, porque tem várias fases do empreendedorismo, né? Sim. Enquanto eu estou no nível de sobrevivência, que eu ainda não exercitei a minha mentalidade, que as coisas ainda não fluíram, eu vou precisar usar muitas ferramentas para sair daquela situação do operacional. Mas quando eu rompo isso, quando eu venço isso, que é uma das dificuldades onde a maior parte dos pequenos empresários ficam e patinam, eu começo a ter um outro olhar. E eu já saio um pouco das ferramentas e eu começo a Aí um passo além. assumir a identidade. Várias vezes, se nós tivéssemos, assim, vai de novo encosta com a fé, tá bom? E a nossa fé é muito forte, a gente tem uma ligação muito forte com Deus quanto a isso. Várias vezes a gente falou assim, vou fazer a meta desse ano, Deus falou assim, não faz. Assim, Deus, mas olha só, quem não sabe pra onde ir, no qualquer caminho serve. Como é que eu faço? Deus falou, não faz. Aí tem uns ditados, né? Porque olha só, para algum certo momento, isso é importante. Um projeto, por exemplo, se você não tiver uma data de entrega desse projeto, ele vai ficar rolando. É. Tá bom? Então, eu não tô falando gente, não pare de fazer metas. Não, não é isso, não é nada disso. Mas, em algum momento da vida, em algumas situações, eu tenho que saber o caminho que eu tenho que andar. Não a meta que eu tenho que alcançar. E aí, foi nas vezes que em um ano a gente cresceu 5 vezes. Aí outro ano cresceu tanto. Ano passado nós crescemos 3 vezes. Foi uma das vezes que Deus falou assim, não faça meta. Porque se eu fizesse uma meta, eu ia falar assim, eu vou crescer 50%. Só que eu multipliquei por 3 o tamanho da empresa. Então, sabendo o caminho que você tem que andar... Mas aí falam da agressividade da meta, né? Se você vê que você pode, que nem ela falou no começo, do Brasil conquistou, agora é mundo. É a direção. Meu Mas foco não agora, é uma meta, né? Não é uma A meta. gente tá falando de vendas, né? Em metas, né? E olha, é importante... Ou crescimento horizontal, que eu digo É importante funcionários. a não sei. pessoa saber em qual momento da vida que ela tá. Porque se ele já tem uma maturidade, se ele já tem uma facilidade com isso, já consegue se desenvolver, beleza, ele consegue ir sem metas, tá bom? Mas se a pessoa que está começando, se a pessoa ainda não viu esse crescimento, se a pessoa não passou por essas etapas, não deixe de fazer metas. Aí sim, segue a guruzada, tá bom? E aí, aproveitando que vocês estão falando sobre isso, como uma pessoa que talvez não tenha esse conhecimento em pensar numa meta, ela pode se organizar ou buscar uma ajuda. A Thalita falou muito do Sebrae, você ainda aconselha muitos pequenos, micro, a entrar nisso? Totalmente. Hoje, atualmente, eu também ajudo algumas empresas, né, alguns empresários, na verdade, nessa questão de mentorias. E eu sempre falo, é uma máxima que quem me conhece sabe que cada 10 frases, uma sempre vai ser essa, que a empresa, ela nunca é maior do que o desenvolvimento interno do líder. E partindo dessa premissa, a gente vai trabalhar o quê? A mentalidade. Só que a mentalidade é associada à ferramenta certa. Então, o primeiro passo é
Poxa, você tem uma empresa pequena que você sempre vai reclamar do teu funcionário. Qual que é a reclamação que chega do pequeno empreendedor? Ah, ou porque meu funcionário não faz isso, ou porque eu não saio do operacional, porque é que você você já tá tranquilo, sua vida é fácil, a difícil é a minha. O meu negócio que é único e você não sabe o BO que minha empresa tem. Só minha empresa tem esses problemas. E aí a gente vê que sempre é o mesmo problema. Que ele tá no operacional, que o funcionário vai fazer do jeito que quer porque não tem métrica e ele exige que o funcionário faça coisas que ele não treinou, porque não tem controle, não tem uma gestão, e aí ele fica correndo atrás do rabo e apagando incêndio o dia inteiro, e ele não consegue ter tempo em nenhum momento para olhar a operação, para olhar a empresa, porque ele está sempre ali apagando o incêndio. E quando a gente chega e vê uma situação dessa, então o primeiro momento é, bora pro Sebrae. Por quê? Se conecte com outros empresários. Veja que você não é o único ser humano no mundo, que a sua empresa não é o único diamante bruto que tem esse problema. Todo mundo que é empresário passa por essa dor, tem BO. A vida real não é tão linda como se posta nas redes sociais. Você tem dias difíceis, dias que a sua fé é abalada, dia que não entra grana, dia que você tem que pagar folha, dia que você se questiona por que você está ali. E você precisa conversar com outras pessoas que também passam por isso, para você seguir. E aí, indo para o Sebrae, eu já geralmente passo também para essa questão da mentalidade. E eu fiz um curso que me ajudou muito, chamado Método CIS, que é Coaching Integral Sistêmico do Paulo Vieira, que ajuda muito a trabalhar o quê? O comportamento do empreendedor. E você ressignificar algumas crenças, trazer a responsabilidade para si, que o empreendedor, quando ele está nesse início de maturidade empresarial, ele gosta muito de terceirizar a culpa, principalmente para o colaborador. E ele não traz para si essa responsabilidade. Pegando isso, eu vou contar uma dor minha, se vocês me permitem. Claro. Eu passei por uma situação, no meu começo lá de empresa, onde eu tinha um braço direito, alguém que eu gostava muito, e essa funcionária estava comigo há alguns anos, há 3 anos, e eu acabei perdendo essa funcionária, porque ela foi para uma outra empresa de uma pessoa que era uma amiga minha, que levou essa funcionária, por R$ 400 de diferença de salário. E naquela época eu fiquei muito magoada, Desses 400, 250 ela pagar de transporte para ir para o trabalho, que era mais longe. 1 hora para ir. E não é nem questão de cobrir oferta, né? Quando a pessoa aceita, ela já cai do seu conceito, não é isso? Exato. E foi muito difícil para mim essa situação específica, porque eu ainda não tinha tanta maturidade. Aí eu levei até muita culpa da forma, porque ela foi para uma amiga minha, né, e foi muito antiético ali a situação. E eu, naquela época, fiquei muito chateada com ela. Mas aí passou o tempo. Por que eu trouxe isso quando eu fui falar de autorresponsabilidade? O que eu entendi? Eu fui fazer uma reunião com os funcionários logo depois. Cheguei com produção, com financeiro, com comercial e fiz uma reunião e falei assim, pessoal, perguntei para a produção, o que você acha que a MMP faz? MMP é o nome da nossa empresa. Fabrica os melhores materiais. Legal. Financeiro, né? O que você acha que a MMP faz? Ela faz material para que ela cuide melhor do dinheiro e o comercial é a mesma coisa. O que você acha que a MMP faz? Ela vende materiais. Então, cada um tinha noção da empresa a partir daquilo que fazia. E desculpa, estava totalmente errado, porque ninguém estava entendendo o propósito da empresa. Cadê a cultura, né? Eu nunca havia comunicado aquilo que de fato ardia o meu coração e fazia com que eu tirasse o meu pijama todo dia e fosse trabalhar. Mas você já tinha feito o curso, já tinha essa sabedoria, só não tinha aplicado. Eu não tinha. Eu achava que era muito claro para as pessoas. Eu achava que eu não precisava comunicar aquilo. E foi aonde eu descobri que não. E eu perdi, né, essa pessoa por R$ 400, porque de fato ela não entendeu. Porque eu não pude passar da melhor forma para ela o propósito da empresa. E naquele Daniel, dia. Uma coisa interessante é o seguinte: a gente falava. Não era que a gente era escondido, o propósito era só a gente que sabia e a gente não divulgava. Não, a gente falava. O problema é que as pessoas não ouviam. Elas não conseguiam entender. E a comunicação não é aquilo que você fala. É aquilo que a outra pessoa ouve. Sim. Então, nesse caso, se a pessoa não ouviu e não entendeu a importância, por R$ 400 ela foi. E nesse dia que eu fiz essa reunião, eu prometi para mim mesma que eu não perderia mais nenhum funcionário por R$ 400, né? Que algo estava errado na forma de comunicar. E aí eu passei a aprofundar muito mais nessa questão do propósito da empresa,
do que você faz, o porquê você faz. E hoje, quando você vai na empresa, qualquer pessoa sabe falar e fala de cor e salteado, não porque leu na parede, mas porque entende que a gente comunica e vive isso. O que você faz? Eu ajudo a transformar a educação no Brasil. Então, isso é muito claro. Para a moça que limpa, para a pessoa que produz, eu comecei a deixar de uma forma muito clara isso. Você não fabrica uma pecinha, você transforma a educação no Brasil. Você não vende um produto, você ajuda uma criança a ser desbloqueada em matemática e isso muda um destino. E como você faz a cada funcionário que entra pessoalmente ou vocês já têm um processo que Nós a temos pessoa entra as duas e... coisas. As duas No coisas. treinamento a gente já faz um intensivo, tá? Mas semanalmente a gente tem um tempo um tempo de devocional, né? A gente vai lá e traz uma mensagem, às vezes um trecho bíblico, alguma coisa para o pessoal, traz uma mensagem e nessa mensagem a gente coloca da importância do crescimento dela, não só na empresa, tá bom? Não só produzir mais e ser melhor funcionário, mas a pessoa também traz isso para casa dela. E quando a gente coloca isso de uma forma mais global, a gente sempre ressalta e reforça o ponto da cultura, o ponto do propósito da empresa. Transformar a educação, mudar destinos. Porque, veja, se é um material pelo material, a pessoa vai olhar isso aqui e vai falar que é um brinquedo. Lembra que eu falei que a gente tem que amar a dor? Eu tenho esse brinquedo, por exemplo, né, pessoal que não tá, parece um Lego, tá? Quem tá ouvindo a gente pelos outros canais aí, Isso. pelos Pelos canais de áudio, Spotify, Weezer e Amazon. Isso aí, segue a gente aí no YouTube também, que dá pra ver aqui. Sim. Parece um Lego, né? E aí, parece um brinquedo. Eu posso vender isso aqui como brinquedo, eu posso pegar, elaborar isso aqui do ponto de vista... como é que chama isso aqui? Fugiu o nome agora. Brinquedológico. Brinquedológico. Será? Boa, gostei. Eu inventei agora, não sei se existe. Tudo bem, segue, porque daqui a Então pouco a vai. palavra volta aqui, a gente vai aí segue. você solta. Do ponto de vista de brinquedo disso, né? Lúdico, né? Lembrei a palavra. Lúdico. Do ponto de vista lúdico, beleza. Agora, como eu sou apaixonado pelo problema, eu vou ensinar desde o primeiro ano até o 9º ano funções de matemática que, eu nem vou falar o nome aqui porque o pessoal vai ficar com medo, que vai resolver o problema usando esse material. Fala o nome, o pessoal Ah. gosta de sentir medo. Nos iniciais vai ser soma, multiplicação, etc. Depois, lá na frente, eu vou falar sobre áreas e volumes, trigonometria e tudo mais usando esse material. Produtos notáveis, sabe? Sequenciação. O César é mestre em Em física. Eu sou mestre em física. Físico nuclear. Espero não ter assustado ninguém. nuclear. Nuclear. É isso aí. César, você gosta de desafio, hein? É isso aí. Vai ser a ideia. Ô, louco. Então, e o empresário ele fica apaixonado pelo problema porque eu não vou focar no lúdico, porque o lúdico a pessoa já vai ver que é legal. Eu vou focar no que eu vou usar isso aqui prático, pensando em mudar esse destino. Pensando na criança que vai pegar esse material e vai mudar. Se eu faço isso de forma externa, legal, vou vender mais, mas se eu faço isso de forma interna, as pessoas entendem que eles estão mudando destinos. E aí, é isso que a Thalita falou. A gente consegue fazer isso na empresa e ninguém sai mais por R$400. Por exemplo. E já veio gente falando assim, recebeu uma proposta maior, só para você saber, mas eu vou ficar aqui porque eu entendo o propósito da empresa. Por exemplo, para o departamento de vendas, toda indústria vai ter o produto que sai mais, que sai menos, que dá mais lucro, que dá menos lucro e que faz com que o vendedor ofereça aquele item para o cliente. Na nossa empresa, nós não temos essa política. A gente entende que, por eu entender essa questão da dor do cliente, a gente sempre vai tentar fazer o upsell que fala, que é fazer com que ele leve mais produtos. Mas a gente não tem um produto específico para oferecer, a gente só oferece de acordo com a dor do cliente. Eles são proibidos de oferecer porque eu tenho que desovar estoque. Perfeito. Porque como a gente entende o propósito e vive isso, eles vão oferecer de fato o que é bom para ele. Às vezes o cliente quer uma coisa, ele vai oferecer 3, 4, mas somente o que faz sentido para o cliente. Tem que ser bom para o cliente. Não é algo que eu preciso vender ou que ela tem uma meta de venda por um produto. E sim por uma satisfação, para o cliente olhar e falar, uau, eu tive uma consultoria, essa pessoa entendeu o que eu preciso, porque às vezes ele tem uma dor de barriga, mas ele está pedindo um sal de fruta. Nem ele sabe, às vezes, o que ele precisa da ferramenta para resolver. E aí, o nosso papel é conduzi-lo para a melhor solução. Então, a gente procura viver muito essa questão
E tem dado muito certo, porque a credibilidade que a gente tem Aumenta, né? com os clientes, porque eles de fato enxergam isso em nós, eles enxergam esse valor em nós, e fala, uau, é uma empresa muito séria, uma empresa que sempre está disposta a ir além do que o over delivery, né? Eles entregam além daquilo que eles se propõem, porque eles se preocupam em me entregar algo bom, um bom projeto, às vezes melhor até do que eu pensei inicialmente, porque eles são especialistas, e isso fez com que a gente fosse galgando voos maiores, igual você falou. Depois nós mudamos para um galpão maior de 2.300 metros. Daniel, E tá pequeno. O respeito que as grandes empresas da área, por exemplo, grandes editoras, têm pra gente. Eu me sinto muito feliz em chegar numa grande editora e a pessoa me chamar. Pô, os caras são bons, tá bom? Eu nem vou falar os nomes aqui para não falar deles. Os caras são muito bons. Eles falam, tem um projeto, mas eu queria que você falasse os materiais. Porque o nosso material é muito específico. Nosso material, pra gente, todo mundo tem que fazer isso, tá? Mas pra gente é muito mais. Né? Todo mundo tem que chegar, olhar pro cliente, entender a dor e oferecer a necessidade do que ele faz. E vocês criam também? Criamos também. Você também. ouve uma dor e fala, peraí que eu vou resolver. Sim. Legal. Todo mundo tem que entender o cliente e oferecer mais. Mas por que pra gente isso é mais forte? As pessoas, às vezes, não conhecem o que a gente tem para oferecer. Ele vai olhar na internet. Ó, a gente tem um dos materiais que a gente fabrica que são sólidos em plástico. Só que o professor, ele não conhece o sólido em plástico. Ele só conhece o sólido em madeira. Porque na época dele, quando ele era aluno, ele só tinha aquele em madeira. A gente tem um que é muito mais bonito, muito mais barato, muito melhor. Só tem vantagem. Meio ambiente também. Meio ambiente, porque é reciclável e tudo mais. E ele só conhece de madeira. Aí ele vai procurar, olha, eu quero um sólido de madeira. O upsell, não é, eu tenho de madeira, eu posso te vender, tudo bem. Mas eu vou fazer um upsell para você, que eu vou oferecer uma coisa que é mais barato, mas o vendedor não vai vender menos? Não, porque vai fazer a consultoria. E com essa diferença, você compra também tal outro produto. Se você está precisando de um sólido, é porque você vai ensinar tal assunto. Então, eu vou ter outros materiais que também agregam nesse assunto. Se você está tendo problema só em geometria, será que você não está tendo problema em álgebra também? Então, vamos trazer isso. Aí o upsell... Já vai expandindo ali para cutucar, né? Porque às vezes a pessoa... Foi como vocês citaram, é o sal de fruta. Não. Cara, aí. não é. É isso, mas é também aquilo, né? Você tá com problema de pele e toma sal de frutas, né? Não Sim, tem nada a ver. Falou, Que ele quer que a upsell- criança aprenda mais e quer comprar um dominó. Desculpa, Opa, não. entendeu? peraí. Não vai resolver a expectativa que ele tem pelo produto que ele quer comprar, ele não vai resolver o problema. Ele vai botar a culpa no produto. Mas ele está Upsell. comprando algo totalmente inadequado para a expectativa O que ele ser humano tem. tem isso, né? De botar a culpa, né? Nunca é ele, nunca. Meu Deus, né? O ser humano. Mas o nosso papel, né, do dia a dia de empreendedor é o quê? É conscientizar o nosso público. Quando você faz algo muito único, que é o nosso caso, é você trazer a educação para o teu público, é você começar a discutir sobre projetos, não simplesmente ser aquela pessoa que eu quero toma A, eu quero toma A. Não. É Você o tem que tirador de pedido, pensar, né? fazer algo diferente. Teve um dia desses que a gente foi numa grande editora e a editora tinha um pedido específico que ele queria uma demanda que a gente orçasse para ele, ok, normal, dia a dia. A gente orça, a gente fabrica. Eu posso fazer o que você quer. Antes que vocês continuem, vocês vendem mais para editoras mesmo? O nosso cliente que mais dá retorno é a editora. É? Por quê? Porque editora? ele compra para um sistema inteiro, tá bom? Então ele tem você pega uma grande editora que ele atende 1.000 escolas, 2.000 escolas, 5.000 escolas. Tá. Então ele já vende o livro. Com o nosso material. kit. Então as maiores vendas são para editoras. Como a gente personaliza, a gente é fábrica, Sistemas a gente de ensino. personaliza, a gente faz Mas vocês vendem direto para escolas ou grupos Também. de ensino? Sim. O que mais que são seus clientes assim? Prefeituras, Prefeituras. escolas, revendas, distribuidoras. Depois da pandemia, nós nos reinventamos. Até então, nós éramos só B2B. B2B, né, não sei se o público sabe, aí é business to business, né? E como se você vendesse somente para empresas. Então, a gente sempre foi especializado no atacado. Era esse a nossa comunicação. E na pandemia, quando todas as escolas do país fechou, e a gente vai fazer o quê? Né? Do dia para a noite, receita zero. Não tinha ninguém do outro lado da linha para falar alô. Lembrando que, Daniel, só mais um adendo, nós havíamos mudado do galpão
de 600 para 2.300 metros em outubro, gasto uma fortuna na reforma e a pandemia aconteceu em março. Putz, bem na hora. Né? A gente tinha queimado caixa para fazer, mas E aí aí chegou. entra a fé. Mas eu falei pra vocês que vocês não deviam dar esse salto agora. Isso, tem que, né, demitir tudo. Nós não demitimos ninguém na pandemia. Aí eu posso falar uma coisa aqui, cara, nesse ano, o que aconteceu foi antes da pandemia, e a oração no final do ano, Deus falou com a gente que vai ser igual aos 40 anos de travessia do deserto lá, que todo dia chovia comida do céu. Eu falei assim, tá bom, eu não sei o que quer dizer isso. Aí depois ficou claro que todo mês veio um pedido de uma grande editora. Então, enquanto as escolas estavam fechadas, todo mês teve um pedido enorme de uma editora e a gente cresceu naquele ano de que as escolas estavam fechadas. Vocês cresceram, né? Nós 2021, né? 2020. 2020 e 2021. Os 2 anos vocês... Aumentamos um pouquinho aí. E esse foi a explicação, né? O que é o chovia comida do céu? Como que foi isso pra gente? Todo mês tem um pedido grande. Teve um mês que o pedido veio no dia, tipo, no sábado, dia 31. Era tipo Cara, quem que trabalha no sábado às 6 da tarde, entendeu? Empresário. Então. Mas era funcionário. Era Ah, funcionário. era funcionário. Que veio a ordem de compra da editora. Vou ser Olha. sincero que a gente só viu depois, na segunda. Mas por que foi naquele dia? Porque era para marcar que era um por mês. E aquele um por mês veio e manteve a gente no crescimento. Vivos e no crescimento ainda. E né? nesse período foi onde a gente se abriu para o B2C, ou seja, para abrir para o cliente final. Então a gente começou a colocar o material no marketplace e aí usamos outras estratégias, porque nós também vendíamos para revenda e a gente não podia competir com a nossa própria revenda. Então, né, uma Tem outra. um canibalismo. Uma outra empresa do nosso grupo vendia nos mesmos preços da revenda, mas começamos a atender os clientes. Por quê? Mais uma vez, vocês estão falando muito sobre isso, mas é algo que a gente precisa transmitir nesse podcast para vocês. Nós entendemos a dor do cliente. Pensa, a nossa empresa, toda a estrutura dela é pro atacado. Sempre B2B. Só que quando eu não tinha isso, não era só uma questão de receita, porque eu tinha que fazer 30, 40 pedidos de cliente final para o valor equivalente de um que eu tirava na escola. Era um esforço muito maior, mas o que aconteceu? Nós entendemos a dor. Qual que era a necessidade do momento? Pais desesperados com as crianças em casa tendo aula online, sem entender nada de matemática, professores mais perdidos que a Dão Dia das Mães. Assim, cara, os caras não sabiam o que fazer, sabe? E eles precisavam de ajuda. Então, o que nós entendemos? A partir de uma dor. Então, vamos ajudar esse público. Vamos abrir para professor, vamos abrir para pai, vamos ajudar essa galera. E aí, o nosso material caiu também nas graças do B2C. Então, o público passou a valorizar muito mais esse material do que antes. E passaram a amar. E eu não ouvi esse vocês material. falarem de loja de brinquedos. Vocês não vendem direto para lojas assim? De educativo, sim. De brinquedos específicos do brincar, não. Sim, Porque mas o tipo, cunho- um grande Armarinhos Fernandes, não, assim. Fernandes. Fernandes, né? Não, Mais barato só se for. não. O que a gente está fazendo agora também é um lançamento que vai sair agora nesse mês de março, né? Pode falar? É Posso teaser? falar, esse Pô, posso, é esse posso. inédito? Esse Esse pode. Falar, esse pode falar. Que é a Escola de Heróis. Como é que é isso? O pai se inscreve na Escola de Heróis, então ele vai ter uma capa de herói e um material voltado para ele brincar com a criança. Então essa Escola de Heróis vai ser exatamente aquele propósito, tá bom? De você ensinar matemática, mas de você desbloquear e transformar o destino dela. Porque um brinquedo como esse, a criança vai aprender tanto sem perceber que está aprendendo, sem aquela coisa chata da aula, sabe? Olha, pessoal, Sim. presta atenção aqui, porque vai cair na prova, hein? Que a gente aprendeu assim, né? Num método mais engessadão, né? E mesmo que o pai não saiba matemática, como vai ser mais voltado para brinquedo, ele vai poder trazer isso para a criança e Olha. ajudar a criança de uma forma bem lúdica mesmo, bem divertida, bem gostosa, ele ajudar a criança aí a brincar e aprender bastante. Então vai sair agora, dia 14, vai ser a pré-venda, começar a pré-venda. E aí a gente vai começar a entregar esses materiais, que é a Escola de Heróis. E vai ser entregue Vai ser uma assinatura, um plano de assinatura. uma Pro- assinatura. Para o pai ter um tempo de relacionamento com o filho. Que é já pro B2C também. Eles É totalmente vão pro B2C esse projeto. E divulguem onde que ele pode achar isso.
Entra nas nossas redes sociais. Redes sociais, e aí acompanhe. acompanha. Dá o endereço agora. No nosso site, mmpmateriaispedagógicos.com.br, e lá vai ter uma aba voltada específica para a Escola de Heróis. Lógico, após o lançamento, então Claro, aguardem. vai acompanhando. Não, talvez no dia que vai rodar esse podcast já esteja no ar. Já esteja né? no ar, então pode entrar. Mas custa nada, né? Acho que vai ser até bom seguir eles. O Instagram qual é? @mmp.materiaispedagógicos. Legal. Eu fiquei com uma dúvida também, relembrei agora. A barreira de entrada para o negócio de vocês, ela é fácil? Como que é? Porque, de repente, eu olho, vou copiar igualzinho. Comprei de vocês, vou lá e copio. Como que é o mercado, o que vocês fazem? Porque, assim, vocês são criativos, inventam e ouvem a dor lá no pé da coisa, né? Vocês têm o fone diretamente com a dor. Aí chega um chupim, vai lá, olha o que você desenvolveu, você já captou tudo. Teve o trabalho de identificar a dor, pesquisar, estudar material certo para desenvolvimento, tudo. Aí vai lá o bonitão e faz. E copiar. Como vocês trabalham nesse ponto de dificultar uma barreira de entrada, enfim, se é que tem, ou realmente nunca conseguiram? A barreira de entrada é muito grande, porque o que a gente faz é muito específico. Qualquer pessoa que olha assim, já sei, ele faz uma coisa, estão tendo sucesso, vou copiar. Na hora que ele olha e vê o nosso mercado, que é muito nichado, é muito específico, o cara fala, puxa vida, é tão trabalhoso fazer isso, é mais fácil fazer um brinquedo. Então a pessoa que tem a capacidade de fazer isso, ela olha e fala assim, ao invés de eu fazer isso, deixa eu fazer um negócio para dar mais rendimento. Ele vai lá e se especializa em outra coisa. Então é normal, por ano, aparecer umas 2 ou 3 empresas que fazem o que a gente faz e duram 6 meses, mais ou menos cada. É mesmo? É normal aparecer gente. Vocês não têm um concorrente direto, assim, que fala, esse aí tá na estrada também. A gente concorre com grandes players que trabalham com educativos e a gente concorre pelo mesmo cliente. Então, o cliente tem uma verba, ou ele vai gastar com a gente, ou ele vai gastar com aquela outra empresa. Mas não que tenha uma linha exatamente como a nossa. Ele vai ter uma linha muito diversa, muito abrangente, com outras soluções, outro tipo de matéria-prima, que não o que a gente trabalha, usam muito a questão da madeira. Então, é uma outra mentalidade, é uma outra proposta. A gente procura sempre se diferenciar e sempre vai ter, assim, tem várias empresas no mercado de educativos. A MMP, ela começa a se tornar única pela criatividade, pela qualidade mesmo do material, que é uma qualidade diferenciada, que dificilmente você vê no Brasil, o tipo do material, da matéria-prima. Não, é muito difícil até comparar o manual de instrução, o videoaula. Então, é algo que dá muito suporte para o professor, porque é voltado para a sala de aula, é voltado para você resolver uma dor mesmo pedagógica em sala. Então, o professor, quem compra, né, que são as escolas, muitas vezes, até um pai, se sente seguro, porque ele tem um passo a passo muito detalhado, é um know-how. O know-how intelectual, ele é muito maior. Thalita, mas eu venho o Zezinho e copia. Ele pode até copiar, mas eu procuro gastar minha energia muito mais pensando no novo desenvolvimento, porque o que eu entendo, quem antecipa governa. E a MMP, ela é uma empresa de antecipação de governo. Então, as pessoas sempre vêm atrás. Mas estão... As pessoas vão copiar. Vocês sempre olham eles no espelho. As pessoas sempre vão copiar. Isso aí, sempre pelo retrovisor, não pelo para-brisa, né? E olha, eu acho que isso é uma pergunta muito relevante que você fez, principalmente para a audiência, tá? Porque eu quero passar uma mensagem que cada empresa é única mesmo. O CNPJ, né, é igual ao CPF. Né? É um digital, né? Eu sou único, né? Então, cada um tem que tomar essa parte de unicidade. E se você está copiando os outros, sendo igual aos outros, aí sim você vai ter um problema sério com concorrência. Se você não entendeu quem você é, você vai ter um problema sério com concorrência, porque você está copiando todo mundo. Se é fácil copiar, beleza. Agora, se você entendeu o seu posicionamento do mercado, entendeu a sua unicidade e atendeu esse cliente com isso, você vai estar à frente. Posso fazer uma pausa para vida real aqui, novamente? Sim. Isso que o César falou é muito real, é muito sério, mas nem sempre foi assim.
A gente tinha essa mentalidade de que as pessoas podiam copiar, porque era uma mina de ouro, porque era algo muito especial, e a gente não Vocês ficavam a gente protegendo, ficava né? protegendo e a gente não expandia. Enquanto a gente tinha essa mentalidade, Trazendo pra prática, hein? preocupado com quem ia copiar, a gente não expandiu. Porque Quando a gente colocou os Ficavam lá nossos travados. olhos no crescimento, a gente explodiu. a gente estava tão preocupado, porque o nosso melhor é o know-how. O que a gente tem de melhor é o know-how, são os manuais, são a forma de usar. E a gente não divulgava isso para ninguém. O que a gente fez? Eu abri um canal no YouTube e comecei a ensinar como é que usava o material. E, cara, tipo assim, eu não tô preocupado, porque vai acontecer, eu sei que vai acontecer de alguma pessoa olhar e falar assim, vou copiar eles, beleza? E eu sei, e isso acontece mais ou menos umas 2 empresas por ano, que dura 6 meses. E não vai para frente. Então, quando eu comecei a perder esse medo da concorrência, e eu comecei a assumir quem eu era, né, a minha personalidade como empresa, a gente já cresceu pra caramba. E abrir o ouro, porque quanto mais você derrama, eu acredito que mais Deus derrama sobre nós, porque é inesgotável. Então, quando eu acho que eu já passei tudo, vem uma nova ideia. E não acaba, é um ciclo. Quando você se abre, quando você não represa o seu conhecimento e você abençoa as pessoas com aquilo que você tem, com aquilo que você carrega, sempre vem algo novo, sempre vem algo a mais. Nós fomos para a Alemanha recentemente, que eu creio que vai ser uma pauta legal para falarmos depois, e a gente viu isso na prática. A gente via, às vezes, detalhes. Eu não vou copiar o que aquele cara faz, mas aquele detalhe que ele fez já é uma fonte de inspiração Sim. para outras coisas para eu levar para o meu negócio. Eu não sou uma cópia dele, mas eu uso referências, é diferente. Você ter uma referência, você se movimentar, A você ir gente atrás, do teve que um você fazer um caso plágio. marcante disso, Sim. tá? Marcante disso. Né, nós somos cristãos, e cristãos sempre olha com muito carinho pro pessoal de Israel, né? Pros judeus. A gente foi no stand de um casal judeu, né? Que tava lá apresentando pra gente material. E eles foram marcantes. Eles jogaram totalmente aberto com a gente. Falaram, gente, por que vocês não copiam? Pega aqui de inspiração o que a gente faz aqui e pega essa inspiração do que nós fazemos de melhor e faz vocês no Brasil. Vocês são fábrica também. Eles sabiam que a gente era fábrica, então vocês são fábrica. Então pega essa inspiração. Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, peraí, Oi? mas What? se eu copiar de você, eu não vou comprar. Você não vai ganhar por isso. Só que a pessoa entendeu que o propósito dela era diferente. E ela conseguiria fazer algumas coisas que a gente não vai conseguir. Ah, E aí eu vou ter uma parceria com ela. Porque uma parte eu vou comprar. E uma parte vou copiar. eu vou me inspirar. Não, copiar é feio, tá? Eu Pôr vou o me nosso dedo, mudar, É. colocar Você outras sempre coisas. a gente dá um jeitinho, põe um orégano a mais, um sal. né? Agora, esse relacionamento, na hora que eu fizer isso, eu vou ter um relacionamento com eles. O que eu vou copiar deles, eles vão olhar pro meu e também vão poder se inspirar e Sim. fazer coisas diferentes. E eu vou alcançar, por estar com eles, pessoas que eles não alcançariam. E vou transformar crianças que eles não transformariam. Por outro lado, quando eles copiam, se inspiram no meu, eles também vão alcançar pessoas que eu talvez não consiga alcançar. E pessoas vão ser transformadas. Quem que ganhou? Todo mundo. É, Eu ganhei, o ele mundo. ganhou e as pessoas ganharam. Sim. E existe a possibilidade de ter um ganha-ganha. A dificuldade que muitos empresários têm é, eu só vou ganhar se eu tirar vantagem sobre alguém. E isso é muito... Mas será que implícito. já vem na cabeça dele isso? Então, mas isso é Ou muito é meio- ensinado nas escolas, isso é muito embutido nas pessoas, porque eu só vou ganhar... O empresário É que está uma ganhando... competitividade, mas não sobre alguém, mas não é sobre o mercado, ou seja, você líder. Também não é um pensamento que você fala, ao momento que você fala, eu vou ser líder, você está deixando pessoas para trás. Então, pois é, mas você vai ser líder do quê? Você não consegue ser especialista no seu nicho? Não, Porque, sim, olha só, mas aí mudou, é especialista. para mas você ter uma ideia... talvez essa você história... não lidere. Pro cara ser líder, sabe o que o cara faz? Ele cria um segmento novo. Então, eu sou a maior empresa de matemática. Me segmentei. Agora, muito disso é colocado porque você quer ser líder em qual material? Se você tem um segmento que já existe, já tem alguém que domina ele, abre um segmento novo. Poxa, cara... Ah, e é muito... Então, vai atrás do propósito, é mais esquece escuro isso. ainda, né? Esquece isso, vai atrás do seu propósito. E isso vai acontecer. Em nenhum momento eu abri um segmento novo pensando em ser líder nele. Eu sou a única As empresa coisas foram acontecendo. acontecendo. E aí, se você
tudo bem, olha só, de novo brigando com a guruzada, tudo bem? Ô, gurizada. Porque horas é muito bom, use eles como inspiração. Horas é muito bom e realmente sigam, ouçam o que eles falam, mas não sigam cegamente. Então tem horas que você vai, é legal Se inspirar, né? se inspirar Ouvir. e legal. Agora, foi natural pra gente, a gente foi desenvolvendo. Quando a gente percebeu, eu falei assim, cara, eu sou a maior empresa de matemática. Eu sou a maior empresa especializada nisso. E aí, o respeito que a gente tem pelos grandes, que eles falam assim, olha, eu tenho material. Eles sabem muito mais da gente, porque o cara tem acesso a 5.000 escolas. Eles sabem muito mais da gente sobre a dor do cliente. Mas deixa eu trazer Sim. vocês aqui, porque o que vocês têm, vocês são especializados e vocês são tão precisos no que vocês fazem, que eles trazem a gente com muito respeito. E é muito gostoso, é muito uma satisfação muito grande que a gente tem de ver o quanto que os grandes olham pra gente de igual para igual. E pessoas assim, Sim. como eu falei, não vou falar os nomes porque são... E César, conta pra gente, como que chega essa dor pra você? Por exemplo, uma coisa, você é chamado numa reunião de uma grande editora ou numa prefeitura. Como que chega a dor? Fala, olha, a gente viu, vocês são especialistas em materiais pedagógicos e tal. Aí desenrola. Como que chegaria? Dá um exemplo. Eu vou dar um assim. exemplo que aconteceu na semana passada, 15 dias atrás, tá bom? A gente chegou lá no grande cliente e falou assim, olha, eu tenho um projeto novo. Um projeto que eu trabalho com tal foco e eu queria que vocês viessem aqui apresentar como é que é a solução de vocês. Chegamos numa reunião e a pessoa, né, já tinha meio que desenvolvido, é isso que a Thalita falou, tá bom? Não é uma tiração de pedido, é uma venda mesmo. Uhum. Falou assim, eu quero esse projeto assim, desse jeito, e eu queria ver como é que vocês fariam esse projeto. E não dá pra dar o exemplo real mesmo para o pessoal? E essa pessoa, Imaginar. essa empresa sugeriu, já tinha feito uma prévia no nosso catálogo. Ela falou assim: olha, eu gostaria de fazer um kit com 3 desses produtos aqui. Então, monta para mim como se fosse uma maleta com esses 3 produtos que a gente vai reformular. A gente vai trazer. E ele chegou com a dor real, desse jeito. Então, qual era a dor? Então, ela queria fazer um kit. Não, mas aí já era uma solução. Mas eu digo assim, por que que ela queria fazer o kit? Para atender o quê? Tá bom, entendi. Ela precisava atender o governo e atender as exigências do MEC, da BNCC, que é o órgão regulamentador. Então, ela tinha Eles já são que levar brinquedos educativos de acordo com o conteúdo da apostila deles. Ah, Tá, eu vou separar um pouquinho, não vou colocar tão na dor, tá bom? Eu vou querer na Então, solução volta que eles um pouco. queriam. Porque eles já eram um sistema de ensino, eles já tinham, já atendiam isso, e eles queriam fazer um material específico para poder expandir o sistema deles. Entendi. Tá. Mas e quando tira então esse caso, vê alguém que fala, olha, sei lá, eu vou inventar aqui uma história. Ah, e se a gente tem, né, um grupo, ou sei lá, eu tenho um livro que fala da dificuldade em aprender raiz quadrada. E eu queria dar um brinde junto com o livro e tal. Nós já fizemos isso também. Vocês Mas, conseguiriam? Então isso olha, eu tô trazendo a Deixa eu dor. até tipo- insistir um pouco nesse caso, porque eu acho que foi uma reunião interessante do que aconteceu. Uhum, claro. Na hora que chegou a reunião, eles chegaram assim, olha, eu quero que você faça isso. A gente é fábrica, a gente consegue fazer, perfeito. Só que eu falei assim, olha, legal, gostei, mas deixa eu me arriscar um pouquinho aqui. E eu falei exatamente com essas palavras. Deixa eu me arriscar um pouquinho aqui, porque eu sei que vocês já pensaram, já chegaram nessa solução. Só Era tava uma te reunião dando o final. briefing, né? Era uma reunião É. final já. Eu falei, mas vocês viram que eu tenho tal material? E se a gente mudar o seu projeto totalmente do jeito que vocês querem fazer, mudar o projeto, porque eles queriam fazer uma coisa para alunos, eu falei assim, vou trazer uma coisa para as escolas. Então, eu vou distribuir isso aqui de uma forma diferente e tal. E eu tive a coragem de mudar totalmente o que eles já tinham definido, já tinham pensado. Não, porque tem esse problema. Não, imagina, essa ideia não, por causa disso. Aí a gente vinha com a solução desse ponto que ela trazia. Não, mas tem e tal. Aí foram trazendo uns 5, 6 problemas de mudar esse projeto e a gente foi trazendo as soluções para todos eles. Aí chegou no final dessa reunião, a gente ficou de fazer 2 orçamentos, né? Exatamente o que você pediu e essa nova solução para vocês compararem e verem os custos-benefícios. E essa pessoa falou assim, olha, dentro do meu sistema de ensino, da minha editora, eu tenho mais outros 5, 6 sistemas de ensino integrado. Hoje vocês só atendem um. Mas hoje eu entendi que a MMP, ela não fabrica produtos, ela se especializa em projetos. Vocês Soluções. discutem projetos e isso quase ninguém faz. Então eu vou levar vocês para os meus outros sistemas de Ai, ensino. tá vendo? Já abriu a porta de mais
5, 4. E Daniel, eu podia... Era mais fácil eu entregar o que eles pediram. Pra mim era mais fácil. Valeu, tchau. Depois, a solução que eu dei provavelmente vai ficar mais barato. Quer dizer, talvez eu venda menos do que a primeira solução que eles pediram para mim. Sim, mas vocês não estão preocupados com isso, né? Vocês falaram. A condição veja, é claro que eu quero vender mais, tá bom? Eu deixar isso bem claro para quem tá assistindo a gente. Olha, pessoal, Não somos ONG. não estamos rasgando dinheiro. Não rasgue dinheiro na vida de vocês. Agora, se eu fiz uma solução que é melhor e mais barata, provavelmente a solução vai dar mais certo para eles. Sim. Vai ter mais resultado e eles Recompra. vão vender mais. A curto prazo... Pensamento, né? Mas muitos querem ver o momento, né? A curto prazo, eu tenho que ter um fôlego, eu tenho que ter saber que talvez eu venda menos. Mas a médio e longo prazo, eu vou arrebentar de vender, porque vai fazer sucesso. Aí, por ter me posicionado e por ter pensado em amado o problema e querer resolver o problema da pessoa, pensando nisso, isso me abriu outro leque para outras coisas, que talvez eu não venderia. Abriu um mercado do qual eu não estava dentro. Gera relação de confiança. Eles olham para nós e falam, poxa, eu posso confiar que eles não estão querendo me enfiar coisa goela abaixo. É tipo o mecânico, né? Você deixa o carro, ele faz o que tá ruim mesmo. Ele não quer falar que o outro tá quebrado também, pra você trocar, né? Se você chega no mecânico e o cara fala assim, eu quero trocar meu freio. O cara olha e fala assim, cara, tá minha pastilha. Vamos só fazer X PTO para parar esse barulho e tá tudo certo? Tava mexendo aqui também, vi um... Ó, tem aquilo lá, mexe, ó. Então, é isso aí. Você não percebeu, você tava querendo pastilha, você economizou uma pastilha. Sim. Aí você fala assim, pô, cara, é sério? Aí o cara te fala de um problema e outra coisa que você não viu, mas que, tipo, beleza, dá pra deixar pra depois. Você vai levar a sério o que ele tá falando. E fora isso a é grave. indicação, né? Que vocês também têm, né? Exatamente. Então, quando você vai lá, não só atender o que o cara quer e não só empurrar produto, aí sim, isso é propósito. É isso que isso que a gente fala que é o brilho nos nossos olhos, tá bom? Entender que eu não tô aqui só pra vender, só por dinheiro. Eu não tô aqui só pra... E isso desde o começo, né? Vocês indicam. Mesmo que o cara tá ali vendendo almoço pra pagar a janta, continuem, se segurem, se esforcem que depois vem a recompensa. Porque aí que acontece? Aí ele vai associar essa situação com estratégia. Ele vai ser inteligente no seguinte sentido. Tô vendendo almoço para pegar a janta, legal. Faz um bom atendimento e no final oferece um brinde, pensa numa estratégia para ele indicar mais 5 pessoas que gostariam da solução dele e ele ganha alguma coisa por isso. Então, você já tem ali 5 leads de contatos e características muito parecidas com aquela pessoa. É uma forma barata de você ter mais leads e mais pessoas. Então, assim, você pode trabalhar com o propósito da forma certa sem querer se dar bem em cima do cliente, mas usar as ferramentas e as estratégias para que você potencialize seus negócios a partir daí. Ou depois pedir também o que a gente faz na Conteúdo Conecta, é pedir um depoimento, um testemunhal, uma prova social, né? Exato. Que ajuda muito nas vendas, Com né? Porque não é a gente falando e fala o que você quiser. Fala o que você achar, quiser xingar, xinga. Você vai, por exemplo, a empresa tem 26 anos de mercado, né? A MMP vai fazer 27. Ela nunca teve um Reclame Aqui. É uma indústria, produto. Nunca teve um Reclame Aqui. Se você vai no Facebook, é 5 estrelas. Se você vai no Google Meu Negócio, é 5 estrelas. Nossa. Então, assim, a gente preza muito Parabéns, por difícil, hein? por essa questão, sabe? Tem problema? Tem reclamação do cliente? Tem. Mas como a gente resolve isso? Problema vai ter, Problema né? vai ter. A questão Como chegou o vou resolver. BO, eu tenho que resolver e eu tenho que satisfazer esse cliente. Então, ele vai falar assim, poxa, a empresa, ela é séria. Ele não vai meter o pau em mim porque ele teve um problema comigo. Ele vai me elogiar porque ele teve um problema e eu fui pronta a resolver esse problema de uma forma além do que ele esperava e ele viu seriedade em mim. Então, ele não vai levar em consideração o erro, ele vai levar em consideração a seriedade com que eu resolvi esse erro. Perfeito. Porque erro todo mundo faz, então... Me fala uma coisa, vocês estavam dizendo que estavam na Alemanha numa feira, vocês costumam ir pelo menos uma vez por ano, talvez nessa feira ou em mais. Isso é necessário para o negócio de vocês, para o segmento em si, para vocês sempre estarem à frente, né? Ou seja, serem líderes, né? No mercado? Ou é mais mesmo para dar uma sapiada, para pegar inspiração? Como que é? Olha, os dois, tá? Exatamente os dois disso aí. Porque é aquilo que a gente sempre fala, a empresa nunca vai ser maior do que o crescimento interno do líder. E o crescimento interno do líder, você tem que conhecer o mercado,
você quer saber o que é crescimento, você vai ter que conhecer o mercado, tem que saber o que outras pessoas estão fazendo, tem que ter novidade, tem que buscar. E isso custa caro, tá bom? Então, eu vou falar uma coisa aqui para os empresários pensando nesse crescimento. Comece a ver feira no Brasil. Já tem um monte de feira boa no Brasil nas áreas do que estão fazendo. Conheça a sua área, saiba o que você está desenvolvendo e vai para áreas correlatas disso aí. Vai ter um monte de feira que você já vai conhecer um monte. No Brasil, a gente expõe em feiras, tá? Então a gente visita feiras na Internacionais. região. Vocês expõem também fora, não? Só aqui? Ainda não. Ainda a gente não Mas a expõe ideia é que já fora. tá- Daqui a pouquinho a gente vai se preparar para estar lá Legal, hein? nas grandes feiras do mundo. Porque o que a gente faz, a gente percebe que existem empresas parecidas com a nossa. Parecidas, sim. Iguais, não. Tá? Cada uma delas tem o seu DNA. Cada uma delas tem a sua característica única. E eu acho que está na hora da gente começar também a mostrar o quanto que o Brasil consegue fazer coisas incríveis e quanto que a gente consegue transformar a educação também no mundo. Não Eu tenho queria dúvida. fazer um adendo aqui quando vocês falam em feiras, trazendo novamente para a mentalidade. Foi muito difícil também romper esse paradigma de ir numa feira internacional, Cara, de se mover para isso, Deve ser. tá? E aí foi a melhor coisa que nós fizemos no sentido de crescimento. Por quê? A gente já estava posicionado no mercado no Brasil, já vendia bem e tudo mais. E eu achava que meus produtos eram muito bons, que eu estava arrasando, que estava tudo, né, indo, que a gente estava no caminho, tal, que estava ótimo. Até a gente chegar numa feira internacional com produtos europeus e o que eu tinha, o que acontece? Eu tinha o meu produto e eu olhando o mercado nacional e as referências, não tinha nada que eu visse que fosse melhor do que o meu. Até eu me deparar com o mundo e ver com o que eu fazia estava muito abaixo do que o resto do mundo Em que fazia. sentido, cara, Thalita? a gente De levou... qualidade? a gente Qualidade, levou nossa- estética, tudo. Apresentação? Apresentação, tudo. Eles É estavam mesmo? anos-luz à nossa A gente frente. levou Você nossos tomou um choque. materiais... Um choque. A gente estava tão Ficou fora da bege. realidade. A gente estava tão fora da realidade, Daniel, que a gente levou nossos materiais e falou assim, vou mostrar o que a gente tem aqui, que é incrível, que é demais. Ah, você Na hora que foi o chegou lá, a gente não pomposo, tirou. né? Chegou com a mochilão lá. A gente, falou, não, vou a gente mostrar. nem mostrou. Céu. Sério? A Chegou gente nesse não ponto? mostrou nesse ponto, porque a gente viu Ah, que a mas gente não Porque a estava ideia de vocês é preparada. muito legal. Até aproveita... Um dos Olha, materiais que Mas a gente hoje ele tinha- passou pelo banho de loja após as feiras banho de internacionais. Não era princesa, assim. não. Esse aqui Não é o era pós-banho de assim. loja, tá? Esse aqui é o nosso... Quem não tá vendo aqui é um gel plano, né? O que é um geoplano? É para ensinar posicionamento, ensinar... Pessoal, para nossa áreas, linguagem aqui é perímetros, tipo um geometria. quadrado cheio de pininhos. Isso. Você tá com elástico Muita aí. gente vende isso aqui como uma base de madeira e pregos, tá? Tem muita gente que faz com Ah, base de madeira sim. e pregos. Já ficou mais claro. Isso aí. O nosso que a gente tinha, antes da feira, ele era branco e horrível. E eu achava o máximo. A gente achava que era incrível. Porque não existia de plástico. Ser de plástico já era Já um era- negócio assim, porque existia um molde, era caro e já era E o nosso, algo. já bom. era com molde, então a gente tinha um molde que foi caríssimo e tudo mais. Na hora que a gente chegou, que a gente viu os mais ou menos parecido com esses, tá? Que tinha vários, que não era nada, a gente achava que era incrível e tinha um monte de gente fazendo. Eu falei, cara, eu joguei fora meu molde. O meu molde é caro, tá bom? Eu joguei fora meu molde e fiz um outro. Jogou mesmo? Joguei fora. Fora. Joguei fora. E aí que aconteceu? A gente teve esse chá de realidade e a gente viu quanto que a gente precisa melhorar. Então, assim, esse é o caminho também do ter e ser. Do crescimento, Do né? crescimento No sentido- como pessoa. Quanto mais você sabe, menos você acha que você sabe. E quanto menos você sabe, se você ainda não se tornou, você acha que você sabe muita coisa. E teve o lance também recuar um pouquinho, né? No sentido... Não que vocês não eram humildes, mas que nem você falou, achei que eu tava apavorando e tal. Você falou, cara, não. Não Deixa eu sei. voltar um atrás. Não sei nada, tenho muito que aprender. E a feira te abriu esse olhar. Total. Então não é o Ele abre o custo olhar da feira, né? porque você fala, sabe cara, pra- isso aí mudou, de repente, o meu negócio. Você Total. sabe para qual caminho ir. Quando você chega numa feira como essas, Tendência global. eu achava É. que estava arrasando em tal parte. Agora, o que eu tô arrasando, beleza. Tem algumas coisas que sim, eu estou arrasando.
Mas tem muita coisa que, quando eu olho a outra feira, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir. Aonde que eu tenho que melhorar. Que sozinho eu não conseguiria descobrir. Então, a feira ajuda muito nisso. Eu saber a direção e qual que é o caminho que eu tenho que andar para poder melhorar realmente, para poder evoluir meus materiais. A nossa embalagem, olha só, olha a nossa mentalidade. Que isso veio da formação que a minha mãe passou. Falou assim, a embalagem ela vai ficar na prateleira da escola. Então, o ideal é ter um saquinho transparente, mais ou menos parecido com um negócio desses, tá? Para que a pessoa possa ver dentro o que tem. Uhum. Então, a nossa embalagem era isso. Até a gente ver que, poxa, se eu não te colocar numa caixa gráfica, eu posso até ter um visor, tá bom? Uhum. Mas já é uma caixa que está identificado na lateral. Tem todas as informações e tal. Que isso aqui é empilhável. Então, vai Sim. ficar muito melhor do que um monte de saquinho desse empilhado. Sim. E aí, quando a gente mudou para embalagem gráfica, a gente sabia para onde ir, em qual direção ir. Por quê? Porque a gente viu que ninguém fazia saquinho transparente para ser prático e olhar dentro. E eu achava que estava arrasando nisso. E aí a gente melhorou. A apresentação foi lá em cima. Então, quando a gente chega com o material, ele é muito mais bonito, ele é muito mais atraente. E aí a gente conseguiu realmente... Tem o apelo visual, né? Que você fala, nossa, a própria embalagem já fisga, né? E foram muitos aprendizados que a feira, o relacionamento, porque quando a gente fala de um país em desenvolvimento como o Brasil, e você vai numa feira na Europa, como a Alemanha, que é a maior do mundo, essa que a gente geralmente vai, a gente já foi na China também, a gente já foi em outras feiras internacionais. Essa é uma que a gente gosta de visitar, já foi a terceira vez que nós fomos. A gente, quando você entende, né, essa questão da tendência global, como eu disse, que quem antecipa governa, a gente consegue também balizar muito o caminho que o Brasil ainda vai percorrer. Então, você antecipa muito as tendências. Você já sabe o caminho que eles viram que acertaram ou erraram. Então, por exemplo, a gente foi há uns anos atrás, tinha muita lousa digital, tinha muita coisa digital quando nós fomos. Então, foi um susto. Foi dessa primeira vez que eu fiquei em choque. Falei, minha empresa vai morrer, tô lascada, né? Que eu trabalho com concreto e tal, nesse mundo físico, digital. agora, né? nossa, vai dominar o Vai mundo. jantar vocês. Complicou. E aí foi um susto. Passou 2 anos, nós fomos novamente na feira. Para nossa surpresa, aquele monte de digital já não estava mais lá. E eles entenderam que quando eles começaram a aplicar o digital para introduzir o conceito, não tinha o efeito. O digital ele é bom para você fixar um conceito, quando você traz para educação, né? Ele é o fim do funil. Né? Exatamente. E não para você introduzir. Para introduzir nada melhor no mundo do que o concreto. Não tem. Tanto que o método Singapura, que é o melhor do mundo, eles usam um material concreto para a criança, de fato, pegar, o fazer, né? E aí eles voltaram, né, um pouco atrás. Tem a ver com o método Waldorf lá? Não? Sim, eles usam muito total concreto. Sim. E aí, Montessori, essas metodologias, né? E aí, o que acontece? Quando a gente entendeu isso que era muito poderoso, que eles voltaram, a gente sabia que o Brasil ele iria passar por esse momento. Então, a gente estava já vendo que o mundo já estava voltando pro retrô, e o Brasil ainda estava nessa pegada. Tem que ser digital, tem que ser digital, tem que ser digital. Não, tudo vai mudar, vamos lá. Isso. Vamos Só que a gente já sabia o caminho que isso ia acontecer. Então, a gente pôde balizar a estratégia do nosso negócio. Tem uma galera no digital que a gente sabe que vão quebrar, rumo. todo mundo vai quebrar a cara lá na frente, e a gente, quem antecipa, governa. Eu já tô esperando. Eu tô esperando esses caras quebrarem a cara, porque... falaram que o impresso ia morrer também, mas tá aí, né? Não, até hoje, veja, pro nosso ramo, a gente não usa isso, tá bom? Mas até hoje, o pessoal panfleta por quê? Por que você recebe um monte de panfleto na sua caixinha de correio? Tem, né? Você acha que não tem resultado? Todo mundo é idiota de entregar panfleto? Sabe? Então, tem resultado. O impresso morreu? Não vai morrer. Não, pelo menos tão cedo não vai morrer. Sempre vai ter o seu público, né? Então, a gente olha, e como eu falei, a gente que antecipa governa. Eu tô só esperando esses E hoje caras. que vocês estão vamos dizer assim, num patamar confortável, assim, já passaram, né, pelas diversas... São outras, agora é igual quando se cria um filho, né? Quando é bebê, é porque é bebê. Depois quando é criança, depois quando é adolescente, quando fica adulto. Se a gente comparar com empresa, né? Hoje em dia vocês estão, vamos dizer assim, o seu filho fica sozinho em casa, vocês já podem viajar sozinho, jantar sozinho, tranquilo, não é mais um bebê. Nesse sentido, comparando, olhando lá para trás, né? Vocês na casinha ainda,
o que que mudou nesse sentido de visão? Claro, pelo que vocês estão falando, vocês viraram aviões, né, do negócio de vocês. Mas assim, o que que vocês percebem que ainda se mantém, que estava lá atrás e hoje? O que que ainda está aqui? Tudo. Legal. Tudo é uma bagagem, mas é uma bagagem. Eu digo, Aliás, vocês são uma mala. Eu acho que isso que você falou é uma coisa muito importante. É exatamente a ideia do filho, tá bom? A empresa vai ter fases diferentes. E fases diferentes precisam de habilidades diferentes, né? Então, E respeitá-las, e né? respeitar de forma A diferente. evolução delas, né? Aí a Thalita, ela esteve à frente da empresa durante muitos anos. E aí, de novo, a gente vai entrar na fé, tá bom? Porque Deus Claro. falou para ela sair. E na hora que ela saiu totalmente da operação, e eu entrei na operação. Quando isso aconteceu, foi um momento que a empresa cresceu 3 vezes. Veja, já tinha crescido 60, aumentou por 3. As dificuldades que eu tive que passar, pelas minhas características, que são diferentes da dela, se ela tivesse naquele momento, ela infartava, certeza. Tá? E as dificuldades são outras. Em todos os momentos, vão ter dificuldades que o tempo todo, essa história de se reinventar não é lenda. É verdade. O tempo pura, todo, né? você vai ter que se reinventar. O que deu certo em 600 metros não deu em 2.200. E o que dá certo com A de faturamento não vai dar certo com Z de faturamento. Não vai dar certo. São outras habilidades que exigem outras competências e outros E aprendizados. como que o empresário deve se preparar para esse crescimento? Como que ele fala, cara, tô crescendo, eu preciso me movimentar? Primeiro, Como que ele percebe isso e fala, preciso agir? ele tem que entender que a gestão é infinita. O tempo todo, ele vai ter que rever processos, ele vai ter que analisar, ele vai ter que monitorar, e a vida inteira. Vão ser coisas diferentes que ele vai ter que cuidar. Porque em algum momento ele vai conseguir passar, vai ter a equipe dele cuidando e tudo mais. Mas, o tempo todo, ele vai ter que ser proativo. Eu sempre uso a seguinte frase: a empresa tem que funcionar e a empresa tem que crescer. A empresa funcionar é o processo que está ok. Só que, se você deixar o processo ok, vai chegar uma hora que ele não vai mais dar certo. Se você não der uma manutenção nele, não vai dar certo. O tempo todo você tem que estar olhando como é que eu posso melhorar isso. Existem processos que, quando a gente era pequeno, fazia muito sentido. O mesmo processo, depois que você cresceu, a forma de trabalhar não faz mais. Eu sempre brinco, né, que quando era 600 metros, tinha uma janela que a gente abria e era um galpão único. Então, Você via todo mundo ali. com tal. 2 gritos, eu resolvia qualquer problema da empresa. Agora, são Não, 4 precisa galpões andar. separados, sabe? Daqui a pouco é o carrinho, né? Fisicamente distribuídos e tudo mais. Então, o que eu resolvia de um jeito antes, não dá mais para ser da mesma forma. O que antes eu resolvia com uma planilha, uma lousa e tudo mais, agora eu tenho que colocar em sistemas. E eu vi, a gente já tá. Você vê como flui? Estamos quase acabando o tempo. E o papo, a gente ficaria aqui mais fácil, 2 horas, eu acho. Então, vou acelerar um pouco nas minhas dúvidas, né? Quando vocês falaram que o empresário, ele não pode estar no operacional, que ele vive apagando incêndio. Até a Thalita, como ele sai disso, Thalita? Perfeito. Amei a sua pergunta. Essa eu acho que é a maior dor. Não é simples, mas é a questão da consciência. O quanto eu tenho consciência de que eu estou nessa situação. E o quanto que eu estou empenhado de começar a trabalhar no que verdadeiramente importa para eu sair dessa situação. E hoje eu vejo que a gente acaba se envolvendo tanto no problema que a gente não se esforça para fazer o que precisa ser feito para sair. Então, por exemplo, como que eu saio de uma operação? Eu ter um processo tão bem detalhado, tão bem documentado, que gere um indicador para que, quando eu não fazer mais aquilo, eu olhe esse indicador e veja se a pessoa está fazendo certo ou errado, e a partir daí eu posso ir lá naquele ponto, ir lá com aquela pessoa e ir lá ou treinar, ou Efetivamente. verificar e resolver o BO, certo? Só que se eu não paro para escrever o processo e para gerar o indicador, quando que eu vou sair do raio do processo? Caraca, Nunca. cara, caraca. Nossa, Entendeu? Ai, porque eu não sensacional tenho o que você tá tempo. falando. Então, fica aí, amigo. Fica aí, se Sensacional. Eu vou fazer uma palminha aqui, ó. Caramba, ó, gente, isso aqui vai ser a pílula do século. Porque, assim, é uma pergunta que muita gente sapateia, né? Às vezes, pra responder, você deu de sniper, assim, foi sensacional. Porque, assim, eu já me vi nesse momento. E eu falei, ou eu me isolo,
Não quero saber. Vai pegar fogo, se vira. Ah, não tem extintor. Abre a torneira, não sei. Faz algo. Cara, deixa eu parar, deixa eu desenhar o processo, deixa eu detalhar, para depois eu poder cobrar. Porque Exatamente. isso influencia um monte de gente. Porque assim, entra funcionário novo. Você tem indicador para poder ver se tá certo ou não, para É. balizar isso. Senão nem você enxerga, nem ajuda o outro e nem Não. vê se tá na E expectativa cai ou até não. numa burrice, né? O cara patinando lá, ele correndo atrás do próprio rabo, porque entrou funcionário novo, aí você precisa treinar, né? Empresa menor, precisa treinar você, não Sim. tem alguém que já não tem um escopo já pré-definido, joga o cara lá na cadeira e vai indo. Vai indo que eu vou te mostrando, não é assim? Exatamente. E vai. E aí é mais tempo, é mais gasto, porque quanto vale a sua hora? Bem mais. É isso aí. E foi saindo, né? Vendo um pouco essa dor da gente escrever muito bem os processos, gerar indicadores que mostrasse para a gente, a partir do número, para que eu não tivesse mais que estar ali. E aí tem, né, quando começa a chegar o número de alerta, você vai ali, você reposiciona, você entende o que aconteceu, mas muito mais já no olhar gerencial. Mas é uma questão do quê? É da cultura, de você cobrar o funcionário, muitas vezes, para ele começar a anotar para você gerar o indicador. Porque o problema do empresário, do empreendedor, é que nem ele sabe o número. Você pergunta um negócio para ele, nem ele sabe fazer. Aí lascou. Então é onde você começa a chegar para o funcionário, aí ele começar a gerar o dado para você analisar. Às vezes você acha que você não podia fazer aquele trabalho, aquele serviço em tais horas. Quando você começa a monitorar a hora do cara, você olha e fala, meu, tem uma coisa errada. E você muda todo o seu processo quando você mergulha no processo e começa a ter métricas. Então hoje, quando você vê um empreendedor, um pequeno empreendedor que está muito no operacional, eu te garanto, ele não tem processo escrito, ele não tem métrica, ele não tem indicador. E Isso é um ele, processo, né? Uma e construção. ele, você acha que isso é devido ao fato de ele não ter uma técnica disso, não ter sido ensinado para ele antes, ou que ele acha uma bobeira, acha supérfluo? Ele acha que ele não tem tempo, que é muito mais importante ele resolver o problema urgente que está acontecendo naquela hora, que é o apagar incêndio do dia a dia, e que isso é uma coisa para depois, que isso é uma coisa que ele vai escrever que Mas não ele tem é a tão consciência que vai importante. escrever? Ele tem a consciência de que precisa, mas ele não tomou o choque de realidade para internalizar que sem isso ele não sai da operação. Uma coisa é eu saber que precisa fazer. Outra coisa é eu querer fazer. Você entende que isso faz toda a diferença? Sim, Uma coisa é eu estar com ele, com meu marido, que está aqui do meu lado. Outra coisa é eu querer estar com meu marido. sim. Isso muda tudo. Quando o empresário entende que ele quer sair da operação, ele entende isso e isso queima no coração dele. Ele tem isso como uma meta, como um objetivo. Ele vai fazer por onde para ele sair da operação. Tem uma Senão ele só vai questão, ficar reclamando para poder falar pro outro como que ele sofre, como ele é coitado, tem uma questão de como, Aí ele como é arruma difícil, Então, entendeu? Como o mercado é ruim, como o governo é tem péssimo. uma questão de E aí vai. autossabotagem, porque o cara que é o bombeiro, o extintor de incêndio, o bombeiro é herói, cara. Então, se você resolver o problema, não preciso mais de você para apagar o incêndio, então você não é mais o herói, porque agora não tem mais incêndio para apagar. É. Então tem uma questão Você aí acha que ele tá muito envolvido indireta nisso? que ele gosta. Não, tem Ele muita gente quer, que né? gosta. A empresa não funciona sem mim. Olha como eu sou importante. Falou tudo, Sé, é Como? isso mesmo. E aí o cara não. Tem uns tem uma assim. parte emocional aí envolvendo que ele não quer fazer isso na prática. E até inconsciente. E ele, às e ele vezes. gosta de reclamar, e aí ele coloca isso. E, claro, inconsciente. Então, a primeira coisa é entender a importância e querer fazer. Né? Como é que a gente está fazendo agora? A gente está seguindo aquela ideia da ISO. Então, todos os processos escritos em manuais que a pessoa chega. Porque se chega um Se funcionário tiver novo... vídeo também, eu tô fazendo Tudo. também. Já tô na fase Exato. do vídeo já. Mas eu já escrevi tudo. E dá trabalho, hein? Dá Muito trabalho. Dá trabalho. Muito trabalho. Na hora que chega um colaborador novo, em nenhum momento ele vai virar para alguém e falar Desamparado. assim, eu não sei o que tinha que fazer. Não, e outra, Tinha que fazer isso, não sabia, você sério? mostra um profissionalismo que outras empresas não têm, né? Fala, não, peraí, aqui o negócio Sim. funciona, é redondo, né? E aí envolve o processo, é claro, mas o processo não é nada sem pessoas. Sim, Então você vai ter que investir
na pecinha. É para elas que a gente faz isso, né? E claro, aí tem todo o outro ponto, a saber contratar, ver se enquadrar. Enfim, aí a gente entraria em outra seara para isso também, né? Seria um tema de um outro podcast, não vai ser agora, mas por que que partiu essa necessidade de sair da operação? Porque tem gente que passa a vida inteira na operação e tá tudo bem. Né? Cada um tem o tamanho da empresa e a vida que merece, como diz o Paulo Vieira, e cada um tem aquilo que o realiza. Nem todo mundo vai ter outros momentos e chegar num crescimento. Isso é muito. O que é sucesso para cada um é muito pessoal, mas o que eu queria trazer assim aqui, a importância de você ter mentor no meio do caminho, que te leva para esse outro nível, que te abre a mente. Nesse caminho, por que que a gente quis sair da operação? Porque nós entendemos que a empresa, qualquer empresa, ela tem 3 finais. Não existe outros. Se existir, depois vocês nos contam. Escreva aí Um nos é, comentários, hein? ou ela vai à falência, quando passa os anos, ou ela vai passar para a próxima geração, a questão sucessória, ou ela é vendida. Ou Não. quebra, ou herda, ou vende. Ela não se mantém, então, porque eu tava esperando essa resposta. Não existe assim. Mas se também. mantém como? Assim, Um dia você vai morrer. porque a sucessão. Aí tá. Viajei. Ou Verdade. alguém vai comprar de você a empresa, ou você vai passar para um familiar, ou ela vai quebrar. Sim. Né? Eu Não tava pensando tem que eu era imortal. Cara. imortal, então E as pessoas assim. esquecem, né? As É, pessoas pensam isso é mesmo. verdade, É. eu vou morrer, esqueci. E aí, quando você começa a pensar em legado, às vezes, será que o teu filho é isso que ele quer de fato fazer? Também tem essa, Será que é isso né? que É uma Deus escravidão tem pro filho. pro teu filho? E não é, às vezes, o que ele quer. Às vezes né? não faz sentido. Então, nessa conversa, nós temos 2 filhas. E eu olhei e falei, poxa, eu quero que elas sejam aquilo que, né, que elas de fato querem ser, aquilo que Deus quer que elas sejam. E não necessariamente eu quero prendê-las aqui Sim. à empresa. Elas podem ser acionistas da empresa, mas não colocá-las aqui no operacional, pronto, disso ser a vida delas. Isso foi a nossa vida. Não Sim. precisa ser a vida delas. E Claro. aí nós passamos a trabalhar a empresa com o olhar de venda da empresa. Com olhar de equity, que aí é um dia para um outro podcast. Anotem essa Equity, palavra, equity. E aí nós estamos nesse processo da trilha do IPO, para que a gente leve aí a bolsa, né? A ser listada na A bolsa. ser listada para que a gente venda a empresa e Ações. Vocês tenha são os acionistas. únicos sócios? Tem, Sim. Sim. já teve rodadas de investimento que vocês fizeram ou foi desde a casinha? Estamos nesse ano, a gente sempre usou caixa próprio. Sempre geramos, somos investidores ali do próprio negócio, nunca até então pegamos um empréstimo, a gente sempre foi rodando com a própria empresa e agora para esse novo momento, né, para esse novo nível, até por precisar adquirir outras empresas nesse meio do caminho, pelas estratégias que a gente vai traçar, aí sim agora entra rodadas de fundos de investimento nesse ano. Então Que agora a legal. gente está nesse momento. Olha, parabéns, viu? Fiquei encantado com vocês. Eu já Legal. queria ouvi-los, né? Só pelo tema que vocês fazem, né? Até insistir com a assessora de vocês e tal. E, gente, parabéns mais uma vez. Obrigado por ter vindo. O papo foi excelente. Acho que vai cheirar milhões de pílulas aí. E é isso. Se vocês quiserem deixar uma palavra final aí para quem vai empreender e tal, para quem ainda tá nesse processo, fica à vontade. Quer começar? Eu quero ressaltar a questão da fé, a questão do sonho e a questão da palavra. Quando você tem uma palavra, algo que você entendeu, você tem a visão, você sentiu que Deus ou aquilo que você acreditar te levou a fazer algo, o seu sonho, vai chegar o dia mal. Se você não tem uma visão e não tem uma palavra, você vai ser moldado pelas circunstâncias. Agora, quando você tem uma visão, as circunstâncias ela não muda mais aquilo que está dentro de você. Então, você passa a ser mais assertivo nas decisões quando vem o dia mal. Porque quem não tem essa visão clara e definida, no dia mal, ela desiste. E aquele que tem essa visão clara, que tem essa palavra, a partir dela, ela continua, segue, e aí sim, são esses que chegam no final, são esses que têm o sucesso, porque não se baseou pelas circunstâncias, não se baseou pelo governo, pela situação, pela circunstância, pelo dia mal. Se baseou por uma palavra, por um sonho, por aquilo que acredita que vai dar certo. Então é isso que eu quero dizer para você que está vendo a gente aqui nesse podcast. Se você tem esse sonho, essa visão, vai para cima, coloca em prática, usa as ferramentas, as estratégias, a inteligência que Deus te deu e com certeza
você tem voos muito altos para ter ainda, para navegar, para voar, enfim. É isso. Uau. César? É isso aí, cada pessoa é única. E Deus não erra. Ele não fez a pessoa errada. Então, entenda quem você é. Você não vai definir quem você é, não vai decidir quem você é, mas você vai descobrir quem você é. Busque isso, né? Empreendedores que estão se desenvolvendo aí, né? Todo mundo fala, faça o melhor. O que é fazer o melhor? O melhor para você vai ser diferente do que é o melhor para o outro. Se você entender quem você é, aquilo que Deus te fez, entender qual que é o caminho que você tem que seguir, olhando, é claro, para o ambiente, olhando para o mercado, isso vai fazer com que você realmente atenda o propósito que você tem. O propósito que você tem, aquilo que Deus colocou para você fazer, se você não fizer, você vai deixar o mundo deficitário. Você vai dever para o mundo aquilo que você deveria ter feito. Imagine grandes pessoas como Steve Jobs ou Bill Gates. Elon Musk. Imagina se essas pessoas não tivessem feito o que elas tinham que fazer. Você não ia ter nem Windows, nem iPhone, né? Já tá nem aqui nesse podcast hoje. Exato. Verdade. Como é que seria o mundo sem isso? Nossa. Então, saiba quem você é, quem você nasceu para ser. O mundo precisa de você. Isso aí. Obrigado. Uau. Os caras são tá vendo? Eu falei que a gente ia fera. brigar para ver quem que falava mais. Ah, vocês estão apavorando aqui. O mundo precisa de Chega, você. Vocês vão abalar os outros podcasts, pô. A gente quer saber um pouquinho o nível, a gente sempre faz isso, tá bom? Eu acho que isso faz parte. Entender quem você é, faça o melhor. E o melhor é o que você tem a oferecer. E isso não tem como medir. E se você não fizer aquilo que você tem para oferecer, sem se preocupar em copiar os outros, e sem se preocupar em ser copiado, você vai alcançar muito e você vai ter muito sucesso. Perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Adorei. Adorei mesmo. E você que ficou até agora, acho que também adorou, né? Você tá vendo o quanto a gente está contribuindo aí com o lado do empreendedorismo, para quem já está no negócio, quem quer abrir. Então, não deixe de se inscrever no canal que você tá. Estamos em plataformas como YouTube, Instagram, Spotify, Weezer, enfim, todas de áudio. E também você pode achar a gente no LinkedIn, tá bom? Então deixa aquele like patrão pra gente, comente o que você achou, sugira novas pautas, siga o pessoal também, pode falar de novo as redes. E se você gostou, compartilha, tá bom? Se você achou isso legal, fala com outras pessoas, porque Manda se for no legal para WhatsApp você, o link, né? se for legal para você, outras pessoas também vão se aproveitar. Eu vou deixar o meu pessoal aqui, o da MMP é mmp.materiais pedagógicos, que vocês vão ver tudo de educação. E no meu pessoal eu falo muito sobre gestão e empreendedorismo, que é @ThalitaMazzi, M-A-Z-Z-I. É Thalita com H ou sem? Não, sem, normal. Sem Thalita, H, isso. E aí vocês vão ver um pouquinho do dia a dia Aí, ó. empreendedor aí. Já para agora, já segue, que nós já estamos encerrando aqui. Obrigado mais uma vez, aquele abraço e boa cabeça aí para você, hein? Tchau, pessoal.